paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje nós vamos falar em um texto que tem uma riqueza de informações. Um texto lindo, um texto que enche os nossos olhos de lágrimas, faz o nosso coração acelerar, nos faz pensar muito mais rápido e entender como Jesus é lindo. O texto é lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. É o texto que fala que Jesus anda sobre as águas. E aí, para a gente não ler e eu resumir um pouco da história, a Bíblia vai nos contar que Jesus está com os seus discípulos e muitos outros na multidão. E aí Jesus diz assim aos seus discípulos: olha, pega o barco, vai para outra margem, eu vou terminar de me despedir da multidão e depois eu encontro com vocês. Quando Jesus termina com a multidão, os discípulos já estavam no barco muito distante. E aí Jesus vai orar. Nesse período que Jesus está orando, há uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, quando vai ao encontro dos discípulos, depois da oração, ele vai andando sobre as águas. E os discípulos ficam amedrontados ao ponto de gritarem. Além de gritarem com medo, ainda dizem: é um fantasma. É assim que o texto diz, que eles gritam: é um fantasma. E Jesus fala: não, sou eu. Pedro ousadamente vai dizer assim: se é o Senhor mesmo, me manda que eu ia até aí. E aí Jesus manda: vem Pedro. Pedro vai andando em direção a Jesus e o texto diz, a Bíblia vai dizer que Pedro olha para a tempestade. E ao olhar para a tempestade se amedronta e vai e afunda. Jesus vai até ele, pega Pedro, a tempestade se acalma e eles ficam aterrorizados, amedrontados, eles ficam fascinados com o que veem e principalmente ficam regozijados por saber que naquele momento Jesus era o Filho de Deus, porque o texto diz assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Enfim, o que é que a gente aprende? Esse texto é lindo, como eu falei, mas a gente pode aprender muitas e muitas verdades. E eu quero que a gente entenda como um tema, alguns aprendizados em cima desse tema. O que é preciso para nós sermos os verdadeiros discípulos? Ou, como discípulo, o que é que a gente precisa entender sobre ser discípulo? Esse texto ele pode trazer várias explicações, esse texto pode trazer vários entendimentos. Eu quero trazer o meu. Primeira coisa para nós nos tornarmos discípulos é nós obedecermos. Eles estavam com Jesus e Jesus diz assim: olha, sai e vai para outro lugar, que eu vou me despedir do povo, depois eu vou ter com vocês. Eles não rebateram, eles não discutiram, eles em momento nenhum desobedeceram. Então, para nós nos tornarmos discípulos, temos que obedecer. Não é não questionar. O questionamento sadio nos faz crescer. Você pode pegar a palavra, você pode pegar a Bíblia e ler, você pode criar questionamentos, porque esse questionamento vai fazer você crescer. Mas rebater e dizer que ela está errada, isso não se faz. Tem gente que não acredita na Bíblia. Tem todo o direito de não acreditar. Eu acredito. E o que eu acredito é o que eu ensino. Então eu acredito que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é verdadeira. Ela transforma a vida através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Para que eu possa me tornar um discípulo, eu preciso obedecer a Jesus. Foi o que aconteceu. Segunda coisa, eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que Pedro afundou sobre as águas. Eu sei que Pedro se amedrontou com a tempestade, mas a Bíblia diz que ele teve ousadia de fé e disse: Senhor, me deixa ir até o Senhor. Nós precisamos ter fé. E nos momentos de dificuldade, como Pedro teve ao olhar para a tempestade, a gente continue olhando para Jesus. Porque vai vir tempestade nas nossas vidas, vai vir dificuldade nas nossas vidas, mas a gente tem que olhar sempre para Jesus. Porque Jesus é o alvo, é o centro das nossas vidas. Se a gente olhar para as tempestades, a gente vai afundar. Então, para ser um discípulo, a gente tem que obedecer. Para ser um discípulo, a gente tem que sim ter fé. E para ser um discípulo, o que a gente precisa também ter, e que você precisa guardar isso no seu coração, mais do que ninguém, é contemplar a glória de Deus. Tem gente que tem fé, tem gente que obedece a Jesus, mas tem gente que nunca viu o poder de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus, ou não viu ou não quis ver. Só o fato de alguém entregar a vida a Jesus já é o poder de Deus, já é Deus transformando. Mas nós iremos ver o poder de Deus. A Bíblia vai dizer que a manifestação dos filhos de Deus vai ser gritante. Os filhos de Deus vão mostrar o poder de Deus, a ação de Deus na terra. E quando eu falo isso, não são apenas milagres, prodígios, livramentos, mas é o próprio Deus agindo de forma sobrenatural. Eu sei que para Pedro foi andar sobre as águas. Para nós pode não ser andar sobre as águas. Para nós pode ser uma cura, pode ser uma porta de emprego, pode ser qualquer coisa. Mas o principal de ver a glória de Deus é saber que um dia vai se encontrar com Ele lá no céu. Então, se você quiser entender o que é ver a glória de Deus, é você obedecer, sem dúvida nenhuma, é ter fé. E um dia você vai vê-lo face a face.
continue firme, continue perseverante, não deixe nada te abater, porque um dia nós vamos ver a glória de Deus. Aqueles discípulos no barco ficaram maravilhados ao ponto de dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles não tinham dúvidas porque viram um manifestar sobrenatural de Jesus e Pedro andando sobre as águas. Possa ser que a gente não veja esses milagres, essas coisas tão extraordinárias, mas a gente vai ver a presença de Deus, a gente vai ver a glória de Deus. Então, você que é discípulo, você que é discípula de Cristo, você que anda com o Senhor, você que caminha com Ele, continue com fé, continue obedecendo, continue crendo que daqui a alguns dias nós estaremos na presença do Senhor, contemplando a sua glória. Que Deus te abençoe poderosamente.